Uma pobre mulher abandonou seus bebês gêmeos na floresta, mas o CEO milionário viu tudo e fez o impensável. Senhor, é 1h da manhã. Aonde o senhor vai? Logan não tirava os olhos da estrada escura enquanto agarrava o volante com mais força. Sua voz, um rosnado baixo, mal disfarçava a exaustão. Qualquer lugar menos aqui. A voz do outro lado, sua assistente sempre eficiente, sempre serena, hesitou. Quer que eu ligue para o Dr. Mayers? Logan encerrou a ligação. A estrada se estendia infinitamente à frente, engolida por árvores frondosas e ladeada por sombras que se moviam com o vento. A chuva batia no para-brisa e os limpadores de para-brisa rangiam em ritmo. Mas ele não percebeu. Não dormia havia 3 noites, assombrado pelo mesmo sonho. Vidros quebrados, o grito de uma criança, o som de metal retorcido e, em seguida, silêncio. A lembrança era sempre a mesma. O sorriso de sua esposa desaparecendo no espelho retrovisor. Sua filha alcançando o balão no banco de trás. A caminhonete desviando rápido demais na esquina. Logan pisou mais fundo no acelerador. A estrada, na floresta, era uma que ele já havia dirigido centenas de vezes antes, na época em que a vida tinha sentido. Mas esta noite parecia um território estrangeiro, silencioso e cruel. Então ele a viu. Logo à frente, através do borrão de chuva e neblina, uma figura surgiu. Pequena, curvada, movendo-se entre as árvores, como um fantasma. Logan diminuiu o ritmo. Faróis iluminaram uma jovem encharcada, cabelos loiros grudados no rosto. Ela embalava algo em cada braço, trouxas enroladas em cobertores. Logan prendeu a respiração. A mulher se moveu com urgência, mas não com pânico. Ela alcançou uma velha árvore retorcida perto da beira da estrada, ajoelhou-se e colocou delicadamente as 2 trouxas em suas raízes. A chuva caía sobre ela, enquanto ela beijava cada uma suavemente na testa. Sinto muito. Ela sussurrou em meio a soluços. Por favor, sobrevivam. Então ela se levantou. Logan estacionou o carro e saltou para fora. Ei, espere! Sua voz cortou a chuva. Ela se virou levemente ao ouvir o som, apenas um leve movimento, mas então correu, desaparecendo na floresta escura. Seu corpo magro desapareceu na névoa como se ela nunca tivesse estado ali. O que você está fazendo? Ele gritou atrás dela, tropeçando em galhos e lama enquanto corria em direção à árvore. Volte! Mas a única resposta foi o vento. Ele parou, escutou. Nada. Nenhum passo, nenhuma respiração, nenhum vestígio. A chuva se intensificou, encharcando seu casaco. Logan ficou sozinho sob as árvores balançando, a respiração pesada, o coração batendo forte. Ele se virou. Os 2. Os fardos jaziam onde ela os deixara, amontoados contra as raízes da árvore, mal se movendo. Ele se ajoelhou ao lado deles, com as mãos trêmulas enquanto descolava o tecido encharcado. 2 bebês, gêmeos, com não mais do que algumas semanas de vida. Seus lábios estavam pálidos, os olhos bem fechados. Um gemido baixo, o outro mal se mexeu. Um soluço ficou preso na garganta de Logan. Cuidadosamente, ele os pegou nos braços, pressionando seus pequenos corpos contra o peito para compartilhar o pouco calor que tinha. Vocês estão bem, sussurrou mais para si mesmo do que para eles. Vocês estão bem, vocês vão ficar bem. Mas ele não tinha certeza. Correu de volta para o carro, abriu a porta traseira e colocou-os delicadamente nos bancos de couro. Suas mãos tatearam o aquecedor, ligando-o ao máximo. Ele tirou o casaco e o envolveu em volta do corpo, depois ligou o motor e acelerou de volta para a cidade. Cada gota de chuva parecia uma batida de coração. Cada quilômetro parecia uma oração. Ele olhou pelo retrovisor para os pequenos corpos embrulhados em tecido úmido e desespero, e algo dentro dele se partiu. Ele não segurava uma criança desde o funeral. Ele não queria, mas esta noite ele não tinha escolha. Esta noite alguém havia deixado a vida para trás, e pela primeira vez em 2 anos,
Logan Montgomery não se sentia como morrendo. Ele sentia vontade de salvar alguma coisa. Talvez até a si mesmo. Os pneus do SUV preto de Logan rangiam suavemente contra o cascalho, enquanto ele entrava na garagem da propriedade. A chuva havia diminuído para uma garoa, mas tudo permanecia encharcado, brilhando sob a luz fraca das luzes da varanda. A mansão erguia-se alta e silenciosa, sua fachada imponente tão fria e vazia quanto estivera nos últimos 2 anos. Logan saiu, levantando cuidadosamente os 2 bebês adormecidos, ainda enrolados em seu casaco. Ao abrir a pesada porta da frente, o riacho familiar ecoou no silêncio, seguido pelo gemido suave de um dos bebês. Ele parou na soleira, com algo apertando seu peito. Este lugar, antes cheio de calor, vozes, vida, não passara de oco por tanto tempo. Ele os carregou escada acima, seus sapatos silenciosos nos degraus acarpetados. Caminhou direto para um quarto em que não entrava há mais de 1 ano. O quarto do bebê. Tudo lá dentro estava exatamente como havia sido deixado. As cortinas rosa claro, a estante cheia de contos de fadas, o berço com seu móbile desbotado ainda girando levemente como se despertado pela memória. Ele não conseguia se obrigar a usar aquele berço. Ainda não. Em vez disso, levou-os para o quarto de hóspedes adjacente, disposto toalhas, e começou a secar delicadamente seus pequenos corpos. Abriu um baú aos pés da cama e tirou um conjunto de cobertores velhos de bebê, de algodão macio, estampado com estrelinhas. Pertenceram a ela, sua filha. Trabalhou em silêncio, metodicamente, envolvendo-os, aquecendo-os, colocando compressas mornas perto de seus pés. Lembrou-se da temperatura que ela gostava, das canções de ninar que costumavam tocar naquela casa. Suas mãos se moviam com certeza, a memória muscular há muito enterrada pela dor. Depois de se certificar de que os 2 bebês estavam estáveis, ligou para seu médico particular. É urgente. 2 recém-nascidos. Hipotermia leve. Preciso de você. Aqui agora. 1 hora depois, o médico confirmou que os 2 bebês estavam com frio, mas não corriam perigo. Mais algumas horas de calor e descanso, e eles se recuperariam completamente. Logan não saiu do lado deles. Sentou-se na cadeira de balanço no canto, os olhos fixos na pequena figura, dormindo sob a luz suave da cabeceira. A chuva batia suavemente nas janelas agora, uma canção de ninar por si só. Sua mente vagou para aquela noite, seu aniversário. Sua esposa havia buscado a filha na aula de piano. Eles estavam voltando para casa, balões no banco de trás, um bolo no colo. Ele se lembrou da última mensagem de voz. Sua filha cantando parabéns-chave e rindo. Então o telefonema. Então o silêncio. Ele o havia quebrado. Naquela noite, aquele silêncio fora quebrado novamente, mas desta vez pelos menores gritos na floresta. Ele não esperava sentir nada ao segurá-los. Esperava pânico, talvez confusão, mas em vez disso, algo dentro dele se agitou. Algo que ele pensou ter morrido junto com eles. Logan se inclinou para a frente, roçando a ponta do dedo sobre o pequeno punho da menina. Esperança. Ele não sabia por que aquela palavra lhe veio à mente, mas parecia certa. Então ele olhou para o bebê, seu peito subindo e descendo ritmicamente, lábios ligeiramente entreabertos. Ray, Esperança e Ray, 2 nomes, 2 vidas. Ele sussurrou as palavras em voz alta, com a voz rouca. Você está segura agora. Você está aqui. Ele se recostou, sem tirar os olhos deles, e algo estranho penetrou em seu coração. Não era alegria. Ainda não. Mas era algo próximo. Algo mais caloroso que a tristeza. Algo quase humano. Logan expirou lentamente, pressionando a mão contra o peito, e pela primeira vez em 2 anos, sentiu o coração bater novamente. Logan não conseguia tirar a imagem dela da cabeça. O jeito como ela segurava aqueles bebês, beijava suas testas, sussurrava desculpas na tempestade e desaparecia entre as árvores o assombrava. Não apenas pelo perigo em que os havia deixado, mas pelo olhar dela. Não por crueldade, não por imprudência,
mas por desespero. Ele precisava saber mais. Em poucos dias contratou um investigador particular. O homem era eficiente, experiente e bem relacionado. Eles vasculharam as câmeras de trânsito ao longo da estrada florestal, verificaram postos de gasolina e cruzaram registros de abrigos com ferramentas de reconhecimento facial. Finalmente, uma correspondência apareceu. Um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica nos arredores da cidade. A mulher estava listada sob o nome de Rachel D., mas seu rosto, pálido e encovado, com olhos azuis cansados e cabelos loiros longos e despenteados, era inconfundível. O nome verdadeiro dela era Emily. Logan não contou a ninguém que estava indo. Simplesmente entrou no carro e dirigiu. O abrigo era modesto, aninhado entre 2 prédios abandonados. Ele atravessou o portão da frente, ignorando os olhares frios dos funcionários. Uma das conselheiras hesitou quando ele perguntou por Emily, mas ela finalmente gesticulou para o jardim dos fundos. Logan saiu. Lá estava ela. Emily estava sentada sozinha em um banco de madeira gasto, enrolada em um cobertor cinza, com os ombros curvados. Seu rosto estava mais magro do que ele se lembrava. Seus olhos distantes, quase vazios, como se ela não estivesse realmente presente há semanas. Em seus braços, ela segurava uma boneca de pano, rosa desbotado, sem um olho. Ela a embalou suavemente como se respirasse. Logan deu um passo à frente, o cascalho estalando sob seus sapatos. Emily olhou para cima. O reconhecimento surgiu. Seus olhos se arregalaram e ela agarrou a boneca com mais força. Começou a se levantar, mas hesitou. O medo se estampou em suas feições. Ela cambaleou um passo para trás. Logan não parou. Ele estava parado diante dela, imerso em uma fúria silenciosa. Como você pôde abandoná-los daquele jeito? Sua voz era baixa, trêmula de raiva contida. Na chuva, no frio. Que tipo de mãe? Emily começou a chorar antes que ele pudesse terminar. Seus joelhos cederam e ela caiu o banco, ombros tremendo. Eu não queria. Ela engasgou. Eu não tinha escolha. Logan ficou paralisado. A raiva em seu peito se transformou em confusão. Emily olhou para cima, os olhos brilhando. Você não sabe como foi, ela sussurrou. Ele os teria matado. Ele quase matou. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Então as palavras começaram a jorrar, ásperas e apressadas, como se ela as estivesse segurando por anos. Eu estive com ele por 3 anos. Ele estava bem no começo. Então as drogas tomaram conta. Ele me bateu, me prendeu. Eu tentei ir embora tantas vezes, mas ele sempre me encontrava. Sempre me arrastava de volta. Eu não conseguia ligar para o polícia. Ele disse que se eu tentasse de novo, ele os machucaria. Os bebês. Ela abraçou a boneca com mais força, tremendo. Pensei que se os deixasse em algum lugar, alguém gentil poderia encontrá-los. Eles teriam uma chance. Eu não queria deixá-los ir. Fiquei acordada a noite toda antes disso. Olhei-os nos olhos e disse que os amava e então fui embora. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Eu voltei. Ela acrescentou quase inaudível. Voltei 1 hora depois. Eles tinham sumido. Procurei na floresta gritando, mas eles tinham sumido. Logan sentou-se lentamente na beira do banco. Sua voz mais baixa agora. Você nunca relatou isso. Nunca contou a ninguém. Emily se virou para ele com desespero nos olhos. Eu estava com medo de que os levassem para sempre, de que ninguém acreditasse em mim, de que alguém pior pudesse pegá-los. Ela limpou o nariz com a manga. Tenho rezado todos os dias desde então, apenas esperando que talvez alguém bom. Talvez eles tenham sobrevivido. Logan a encarou. A mulher à sua frente não era um monstro. Ela era uma mãe destruída tentando sobreviver, e agora ele entendia. Emily ficou em silêncio por um longo momento, as mãos tremendo ao redor da velha boneca de pano que ela segurava como uma tábua de salvação. A chuva havia recomeçado, suave e constante, batendo levemente contra a lata do jardim.
Logan permaneceu, imóvel ao lado dela, a ponta afiada de sua raiva agora entorpecida pelo peso de suas palavras. Ela respirou fundo, depois outra vez. Meu namorado, ele nem sempre foi assim. Ela começou, a voz distante, como se estivesse falando através de camadas de memória. Mas as drogas o mudaram. Ele ficou paranoico, com raiva. Eu era sua posse, não uma pessoa, apenas algo para controlar. Ela olhou para Logan, os olhos brilhando. Ele trancou as janelas, pegou meu telefone, socou as paredes só para me ver estremecer. Quando engravidei, pensei que isso poderia mudá-lo. Pensei que talvez o amor pudesse consertar isso. Sua voz falhou ao dizer a palavra, mas... não. Piorou. Ela voltou o olhar para a boneca, alisando o vestido esfarrapado com os dedos. Quando os gêmeos nasceram, ele nem foi ao hospital. Disse que eles não eram dele. Disse que eles eram fracos. Que se eu tentasse ir embora, ele garantiria que nenhum de nós saísse vivo. Logan exalou lentamente, o maxilar tenso. Tentei correr 3 vezes. Cada vez ele nos encontrou, tirou os bebês de mim, me trancou no banheiro, ameaçou deixá-los cair. Os ombros de Emily tremeram. Percebi que se ficasse, eles morreriam. Se eu corresse de novo e ele nos encontrasse, eles sofreriam. Ela mordeu o lábio com força, até que uma gota de sangue brotou. Então eu fiz um plano. Esperei por uma noite de chuva forte. Preparei 2 garrafas, enrolei-as nos cobertores mais quentes que tinha. Beijei as 2. Disse a elas que a mamãe as amava mais do que tudo no mundo. Lágrimas escorriam por suas bochechas, misturando-se à névoa em sua pele. Pensei que se as deixasse em algum lugar seguro, em algum lugar tranquilo, alguém gentil, as encontraria. Alguém que pudesse dar a elas o que eu não pude. Sua voz caiu para um sussurro. Não levei nem 2 horas para me virar. Emily fechou os olhos, lembrando-se da árvore. Todas pareciam iguais. Eu estava encharcada, gritando. Minhas mãos sangravam dos galhos de tanto arranhar, através da vegetação rasteira. E quando cheguei lá, sua voz falhou. Eles tinham sumido. Ela apertou a boneca contra o peito e balançou levemente. Gritei até não poder mais. Implorei ao céu para desfazê-la. Encolhi-me no chão como um animal e chorei até a chuva encharcar meus ossos. Ela olhou para Logan então, o rosto pálido, os olhos vermelhos. Por favor, se você os viu, se sabe onde eles estão, apenas me diga que estão seguros, que estão aquecidos, que são amados. Seus lábios tremeram. Eu ainda os vejo em meus sonhos. 2 rostinhos, dedinhos se estendendo para mim. Eu nunca deixei de ser a mãe deles. Logan sentou-se em silêncio. Dela. A dor se infiltrou no ar ao redor deles como uma névoa, espessa e inescapável. Todo esse tempo, ele imaginara uma mulher que não se importava, alguém cruel, egoísta. Em vez disso, encontrara uma mãe que sacrificara tudo, sanidade, dignidade, até o próprio coração, por uma chance de salvar os filhos. Ele a olhou, para o jeito como seus dedos tremiam, para o jeito como ela ainda embalava aquela boneca como se ela respirasse, como se importasse, e algo dentro dele. Lenta e gentilmente, ele se sentou ao lado dela. Sua voz, quando soou, era suave. Emily, disse ele usando o nome dela pela primeira vez. Ela olhou para cima, assustada, mas desta vez não se mexeu. Emily. A voz era quase um sussurro, mas cortou o silêncio como uma lâmina. Você os viu, não viu? Os bebês, por favor. Eles estão seguros? Estão vivos? Ela olhou para Logan com um desespero que fez todo o seu corpo tremer. Suas mãos agarraram as bordas do banco. Sua respiração engasgou. Não era uma exigência. Era um apelo, a última esperança de uma mãe à beira do colapso. Logan sentiu o peito apertar. Ele viu a verdade nos olhos dela, a dor crua de alguém que havia perdido tudo e ainda acordava todos os dias fingindo respirar. Mas ele não podia contar a ela. Ainda não. Não quando tanta coisa ainda era incerta. Seu maxilar cerrou os punhos enquanto forçava as palavras a saírem planas e frias. Não fui eu quem as encontrou. Emily o encarou,
a confusão cintilante em seu rosto. Depois, decepção. Depois, devastação. Seus ombros se encolheram. Ela se virou, as mãos cobrindo, a boca enquanto um soluço escapava. Pensei, talvez. Logan não disse nada. Ele não conseguia. Sua própria culpa o pressionava fortemente na garganta. Ela se levantou lentamente, recuando para o abrigo, a boneca ainda agarrada em seus braços. Logan permaneceu sentado. No banco por um longo tempo depois, a chuva encharcando seu casaco, observando a porta atrás da qual ela havia desaparecido. Ele saiu sem dizendo adeus. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ele continuou vendo o rosto dela. O jeito como sua voz falhava ao dizer bebês. O jeito como todo o seu corpo parecia desabar quando a esperança lhe escapava. Ele conhecia aquela dor. Ele a havia vivido. Ele a havia enterrado com um pequeno caixão branco e uma lápide esculpida cedo demais. Mas ela ainda respirava com dificuldade e precisava de mais do que um encerramento. Então, ele tomou uma decisão. Contatou um dos melhores terapeutas de trauma da cidade e discretamente providenciou que Emily recebesse terapia através do abrigo. Financiamento anônimo, sessões particulares, nenhuma menção a ele. Então, ele mexeu alguns pauzinhos e conseguiu para ela um emprego de meio período em uma biblioteca pública em uma parte mais tranquila da cidade, colocando livros nas prateleiras, ajudando na hora da história, preparando lanches na cozinha dos fundos. No início, Emily mal falava com alguém. Ela mantinha o cabelo preso sobre o rosto e evitava contato visual. Mas as crianças eram diferentes. Elas sorriam para ela. Elas não faziam perguntas. Elas apenas ouviam. E Emily começou a sorrir de volta. Sua voz, antes tão baixa, ficava mais forte durante a hora da leitura. Suas mãos, antes cerradas, agora se moviam livremente pelas páginas de contos de fadas e canções de ninar. Lentamente um pedaço dela começou a retornar. Logan visitava a biblioteca às vezes, nunca muito perto, nunca por muito tempo. Ele ficava parado no corredor de não-ficção, fingindo folhear livros de receitas, enquanto a olhava furtivamente pelas prateleiras, observando-a rir baixinho, enquanto entregava um livro a uma criança, observando-a colocar uma mecha de cabelo, loiro atrás da orelha enquanto rabiscava notas para a hora da história. Ele não sabia o que estava esperando. Só sabia que vê-la se curar era como ver uma flor crescer em um lugar que ele pensava estar morto. Então, uma tarde, aconteceu. Ele estava encostado em uma prateleira respondendo a um e-mail no celular quando ela passou carregando uma pilha de fotos-livros. Seus olhos se voltaram para ele, depois para o telefone em sua mão e congelaram. Na tela, havia uma foto. Hope e Ray sentadas lado a lado em um campo de dentes de leão. Ray tinha um bigode cor de leite. Hope tinha uma flor amarela atrás da orelha. Emily parou de andar. Seu livro escorregou de seus braços e bateu suavemente no carpete. Ela olhou para a tela. Seus lábios se separaram. Sua voz saiu em um sussurro, ofegante. São eles, não são? Logan olhou para cima. Seus olhos se encontraram e, pela primeira vez, ele não tinha palavras. Logan não dormiu naquela noite. Ele ficou acordado no escuro, olhando para o teto enquanto a voz de Emily ecoava. Em sua mente, repetidamente. São eles, não são? Ele ainda conseguia ver o jeito como os olhos dela se fixaram na tela, como se sua alma reconhecesse os rostinhos antes que seu cérebro pudesse acompanhar. Naquele momento, o mundo inteiro que ele havia construído cuidadosa e meticulosamente em torno de Hope e Ray começou a parecer fino como papel. Ele havia passado 2 anos envolvendo-as em amor, em segurança, em silêncio. Ele havia se tornado o guardião delas, o pai delas, em todos os sentidos que importavam. Mas nenhuma quantidade de histórias de ninar ou beijos gentis poderia apagar a verdade que agora o encarava. A mãe delas ainda vivia, e ela nunca deixou de amá-los. Logan nunca se sentiu tão em conflito. Seus instintos gritavam para protegê-los de mais dor, da confusão,
da possibilidade de perder a estabilidade que finalmente haviam encontrado. Mas o olhar de Emily o assombrava. Não o desespero, nem mesmo a culpa. Era o amor. Nunca a abandonara. Mesmo no abrigo, mesmo quando ela acreditava que os havia perdido para sempre, ele estava à beira de uma decisão que reescreveria todas as suas vidas. Um passo à frente e nada mais seria o mesmo. Mas às vezes, a coisa mais corajosa que você poderia fazer por alguém que você amava era contar a verdade. Na manhã seguinte, Logan foi de carro até a biblioteca. Emily estava arrumando livros na seção infantil, o cabelo loiro e macio preso atrás das orelhas, uma leve mancha de tinta na bochecha, das anotações da hora da história que havia escrito antes. Ela o notou antes que ele falasse, o corpo tenso, os olhos cautelosos, como se já estivesse se preparando para a tempestade que estava por vir. Ele se aproximou lentamente. "Venha comigo", disse ele gentilmente. As mãos de Emily congelaram na lombada de um livro. "Onde?" "Minha casa." Ela se encolheu, como se tivesse sido atingida. "Você vai prestar queixa?" Ele fez uma pausa e balançou a cabeça. "Quero que você veja uma coisa." A entrada estava silenciosa. Emily sentou-se rígida, os dedos entrelaçados com força no colo. O cinto de segurança parecia estrangulá-la. Ela não conseguia dizer se era esperança ou medo apertando seu peito. Talvez ambos. Talvez fosse assim que a culpa sempre se sentia quando carregava amor dentro de si. Quando os portões de ferro da propriedade de Logan se abriram, Emily prendeu a respiração. Ela esperava frio, riqueza, muros construídos para manter as pessoas afastadas, mas em vez disso viu calor. As janelas brilhavam douradas à luz do início da tarde. O jardim balançava com brisas suaves. Tudo naquele lugar parecia habitado, não trancado. Logan a conduziu escada acima, através da vasta hall de entrada e por um corredor ladeado de desenhos infantis e pinturas a dedo coladas com fita adesiva ao lado de retratos em preto e branco. Seus passos diminuíram o ritmo. Então ele parou em frente a uma porta. Quando a abriu, o mundo dela parou de se mover. O quarto do bebê era pintado de um amarelo suave e esperançoso. Havia brinquedos espalhados sobre um tapete felpudo, bichos de pelúcia, livros ilustrados e duas camas minúsculas com colchas combinando. No centro de tudo, Hope segurando um ursinho de pelúcia quase do seu tamanho e Ray aninhado nos braços de uma babá sorridente com a mamadeira pela metade em suas pequenas mãos. Eles estavam vivos. Eles estavam seguros. Eles estavam rindo. Emily caiu de joelhos. Sua respiração ficou tão ofegante que ela pensou que seu peito fosse se abrir. Meus bebês. Hope olhou para cima. Seus olhos piscaram curiosamente para a loira no chão. Então Ray se virou também, piscando ao som de sua voz. Emily não se aproximou. Suas mãos pairaram no ar, tremendo. Logan se ajoelhou ao lado dela. Eles tinham sido cuidados, amados, protegidos, disse ele, voz baixa e áspera. Mas eu sempre soube que algo estava faltando. Emily olhou para ele, lágrimas escorrendo pelo rosto, sua voz quase inaudível. Achei que os tinha perdido para sempre. Logan estendeu a mão e pegou a dela. Eles não precisam apenas de um lar, disse ele. Disse suavemente. Eles precisam da mãe. Quase um ano depois, a mansão na colina não estava mais silenciosa. Estava viva. As manhãs começavam não com o eco do vazio, mas com passos suaves no corredor, vozes minúsculas chamando por café da manhã e o som de desenhos animados passando muito alto ao fundo. Hope e Ray, agora com pouco mais de 2 anos, haviam transformado todos os cômodos da outrora fria propriedade em um playground. Emily estava na cozinha, cantarolando enquanto mexia a massa de panqueca, vestindo um suéter enorme e com o cabelo e uma trança macia descendo pelas costas. Logan estava ao lado dela, tentando servir suco, enquanto simultaneamente desviava de Ray, que decidira que o chão da cozinha era uma pista de corrida perfeita. As paredes estavam diferentes agora.
Logan as enchera de fotos, momentos espontâneos, não posados. Hope espalhando espaguete nas bochechas. Emily lendo no jardim com um cobertor sobre as pernas. Ray dormindo com seu leão de pelúcia favorito. O passado, com toda a sua dor e sofrimento, ainda existia, mas agora compartilhava espaço com outra coisa: a vida. Às tardes, Emily costumava sentar-se na varanda com um cobertor sobre as pernas e um caderno aberto no colo. As páginas estavam cheias de esboços a lápis, ideias, pedaços de diálogo. Seu primeiro livro havia sido publicado 2 meses antes, quando a luz nos encontrou. Era um livro infantil, curto, simples, mas profundamente pessoal. A história acompanhava 2 pequenas estrelas perdidas na noite, encontradas por um homem que havia se esquecido de como ter esperança. Juntos, eles buscavam a estrela que lhes dera vida. E quando finalmente se reencontraram, a escuridão se dissipou. Não era apenas ficção. Era a verdade disfarçada em estrelas, árvores e luz suave. O livro recebeu elogios discretos em pequenos círculos de pais. Algumas bibliotecas o encomendaram. Uma escola a convidou para palestrar. Ela recusou o primeiro convite, mas... não, o segundo. Logan a vira crescer de volta em si mesma, camada por camada. Ela ainda ficava quieta às vezes, ainda perdida em pensamentos quando a chuva caía forte demais, mas ria mais. Ela se mantinha mais ereta, cozinhava sem pestanejar quando a porta de um armário batia. E escreveu. Todos os dias, Hope e Ray prosperavam sob o amor dela. Cada machucado era beijado, cada birra suportada. Ela era paciente, imperfeita, mas completamente dedicada. Num final de tarde, Logan voltou de uma viagem de trabalho e encontrou a sala de estar em um estado de caos aconchegante. Cobertores formando fortes, livros espalhados como pétalas e Emily dormindo no tapete, com os gêmeos enroscados ao lado dela. Ele ficou parado na porta por um longo tempo, apenas observando. Seu telefone vibrou com alguma mensagem urgente do escritório, mas ele não atendeu. Passou silenciosamente ao redor deles, pegou um ursinho de pelúcia que havia rolado para longe e o colocou de volta ao lado de Ray. Mais tarde naquela noite, com as crianças dormindo e a casa silenciosa novamente, ele e Emily estavam sentados no escritório. Comecei o próximo livro, disse ela, folheando seu caderno. Chama-se A Casa que Aprendeu a Rir. Logan ergueu uma sobrancelha. Parece familiar? Ela sorriu. É sobre uma casa grande que costumava ter medo de barulho, mas então 2 pequenas luzes se moveram e um homem grande e quieto, que não sabia mais que tinha um coração. Ele riu baixinho e estendeu a mão para ela. Emily, eu pensei que tinha acabado com a vida, com o amor. Pensei que o que aconteceu significava o fim de tudo o que importava. Ela apertou os dedos dele suavemente. Não era o fim, disse ela. Era apenas um lugar escuro. E às vezes a luz não te encontra imediatamente. Às vezes você tem que se tornar aquele que caminha em direção a ela. Ele olhou para ela. Olhou de verdade. E viu não apenas a mulher que havia deixado 2 bebês na floresta, mas a mulher que havia retornado, que havia lutado para abrir caminho, através da culpa, da dor e do silêncio para amá-los novamente. A mansão não ecoava mais com fantasmas. Agora, cantava com canções de ninar e risos, e os passos suaves de segundas chances. E pela primeira vez, Logan não sentiu que estava apenas sobrevivendo. Ele se sentiu em casa. O jardim estava iluminado como um sonho. Fios de luzes brancas suaves pendiam entre as árvores, brilhando como pequenas estrelas capturadas em uma dança suave. Lanternas de papel flutuavam acima do pátio, balançando com a brisa da primavera. Risos ecoavam sob o céu aberto, misturando-se ao zumbido silencioso da música tocando em um alto-falante antigo. A melodia era uma das favoritas de Emily. A mesma canção de ninar, que ela certa vez cantara baixinho para si mesma no abrigo, fingindo que a boneca em seus braços era a esperança. Mas naquela noite era real.
Hope e Ray estavam fazendo 3 anos. Os gêmeos usavam coroas de papel feitas de papel alumínio dourado e glitter, as bochechas pegajosas de glacê e os dedos emaranhados em fitas. Uma mesa continha um bolo em forma de castelo, ladeado por bandejas de frutas, sanduíches minúsculos e velas em forma de estrelas. Emily estava de pé junto à treliça. Um vestido creme simples esvoaçava ao redor de suas pernas. Seus olhos brilhavam, não com lágrimas, mas com algo mais firme. Alegria, paz, o tipo que vem não da perfeição, mas de curando. Logan se movia pela multidão, cumprimentando os vizinhos, servindo limonada, verificando se a música não abafava o som das risadas das crianças. Ele estava diferente agora, mais suave nas bordas, mas não menos forte. Os muros que ele outrora construíra para sobreviver haviam sido derrubados, tijolo por tijolo, por 2 mãozinhas e uma voz corajosa que nunca deixara de se chamar de mãe. Enquanto o sol se punha, lançando longas sombras douradas, Logan caminhou até Emily. Ficou parado ao lado dela por um longo momento, observando Ray cambalear atrás de um balão e Hope tentar explicar as regras do pega-pega para um cachorrinho, confuso. Emily sorriu, seus dedos roçando os dele. Eles parecem tão felizes, ela sussurrou. Logan assentiu. Eles estão. Então, quase como se estivessem esperando o momento perfeito, as nuvens se abriram suavemente e uma chuva suave de primavera começou a cair. Não pesada, nem fria, apenas uma névoa de luz prateada caindo do céu. Alguns convidados riram e correram para pegar guarda-chuvas. Outros ficaram onde estavam, virando o rosto para cima, maravilhados. Emily olhou para Logan, depois de volta, para as crianças, que gritaram de alegria quando as gotas tocaram seus braços, suas bochechas, suas palmas voltadas para cima. Ela não correu. Ela deu um passo à frente para o pátio aberto, seus braços ligeiramente estendidos. Hope a viu e correu em sua direção, rindo. Ray seguiu logo atrás, escorregando uma vez, depois se levantando e avançando. Eles a alcançaram. Ao mesmo tempo, ambos abraçando suas pernas. Emily se ajoelhou, puxou-os para perto e beijou o topo de suas cabeças. Rick, amigo de longa data e ex-colega de Logan, estava por perto, observando. Ele tinha vindo com a própria filha, um pouco mais velha agora, usando um tutu e um sorriso largo. Ele se aproximou e disse suavemente para Emily: "Eles nos deram outra vida. Só precisávamos ser corajosos o suficiente para vivê-la." Emily virou a cabeça, os olhos arregalados. "Nós quase não", disse ela. Rick assentiu. "Quase." Emily olhou para os gêmeos, que tinham começado a girar em círculos lentos com os braços estendidos, as cabeças agora tortas e encharcadas. Ela se agachou e sussurrou gentilmente: "Vocês me salvaram, meus amores. Pensei que tivesse entregado vocês, mas vocês voltaram." Logan estava atrás dela, o guarda-chuva intocado na mão, o rosto voltado para o céu. A chuva não doía mais, não assombrava, não afogava, lavava, intensificava. Mais tarde, quando os convidados foram embora e a lanterna ainda tremulava, ao vento suave, Logan, Emily, Hope e Ray sentaram-se juntos no velho banco de madeira sob a pereira. Hope aninhou-se no colo de Emily. Ray se inclinou no peito de Logan. A chuva havia diminuído para uma garoa suave, pouco mais que um beijo nas folhas. Logan estendeu a mão para Emily. Ela olhou para ele e sussurrou: "Você já pensou que estávamos todos apenas esperando para nos encontrar?" Ele sorriu, afastando uma mecha de cabelo molhada de sua bochecha. "Acho que éramos a luz no fim da tempestade um do outro." Eles ficaram em silêncio, o tipo que fala mais alto que as palavras. Ao fundo, as últimas notas da canção de ninar se dissiparam, e o jardim lentamente caiu em silêncio. A escuridão não havia desaparecido, mas eles não tinham mais medo disso, porque agora tinham luz, e tinham um ao outro. Se esta história tocou seu coração, se te lembrou que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz ainda pode entrar, então, por favor,
Reserve um momento para compartilhá-la com alguém que precisa de esperança hoje. No Soul Stirring Stories, acreditamos que uma história pode mudar uma vida. Se você sentiu algo esta noite, amor, perda, cura ou o poder de uma segunda chance, não se esqueça de curtir, comentar e, o mais importante, se inscrever em nosso canal. Há mais histórias esperando por você. Histórias que curam, histórias que te lembram que você não está sozinho.